Iniciando mais uma aula de matemática do nono ano, hoje iremos estudar retas paralelas cortadas por uma transversal ou interceptadas por uma transversal. Então vamos ver. Sejam R e S duas retas situadas em um mesmo plano, ambas concorrentes com uma reta T, como mostra a figura. Então vamos ver. Tem duas retas, reta R e reta S. Elas estão no mesmo plano. Okay? E elas são concorrentes com a reta T. Duas retas são concorrentes quando elas têm um ponto comum, quando uma reta cruza a outra. Então aqui a reta R é concorrente à reta T e a reta S é concorrente à reta T, como mostra a figura. Ok. Se duas retas paralelas R e S são cortadas por uma reta transversal T, então todos os pares de ângulos alternos ou correspondentes são formados por ângulos congruentes. Informação importante aqui. Neste caso, os pares de ângulos colaterais são formados por ângulos suplementares. Então aqui diz o seguinte: os ângulos alternos são congruentes. Primeiro, o que é ângulo alterno na figura e o que quer dizer congruente? Então, congruente quer dizer que são iguais. Iguais. Mesma medida, certo? E ângulos alternos quer dizer o quê? Vamos ver aqui a figura. Nessa figura, a reta T corta a reta R e a reta S, que são retas paralelas. Retas paralelas nunca se cruzam, tá certo? Nunca vão se cruzar uma com a outra. Então, a reta R nunca vai tocar a reta S. Então, aqui, os ângulos B e o ângulo, por exemplo, o ângulo A, começando com o ângulo A. O ângulo A, ele é alterno externo com o ângulo G. Então, esse ângulo A e esse ângulo G, eles são ângulos congruentes. E esse aqui é o símbolo de congruência. Esses três tracinhos aí é o símbolo de congruência, que a gente diz aqui, que são iguais, tem a mesma medida. Então, o ângulo B e o ângulo E, o ângulo H, eles também são alternos internos. O ângulo B é alterno interno com o ângulo H, logo são congruentes. Alterno interno, alterno externo, por quê? Alterno interno tem relação com a posição do ângulo em relação às duas retas paralelas. Se eles estiverem entre as duas retas paralelas, situados entre as duas retas paralelas, então eles serão ângulos alternos internos. Agora, se eles estiverem situados fora das duas retas paralelas, eles serão ângulos alternos externos, ok? Então, aqui a gente tem ângulos alternos internos A e J, A e G, alterno externo, A e G. A gente também tem D e F como alterno externo. D vai ser congruente ao ângulo F, alterno externo. E como ângulo alterno interno, a gente tem B e H e C e E. C também será congruente ao ângulo E, ok? Como alterno interno, ok? Então, eles são congruentes. Já em relação aos ângulos colaterais, o que são ângulos colaterais? É um ângulo que tem a mesma reta como base. Então, aqui, tomando a reta R como base, o ângulo A e o ângulo B, eles são ângulos colaterais. Um está de um lado da reta e o outro do outro lado da reta. Então, eles são ângulos suplementares. Ângulos suplementares são aqueles que a soma resulta em 180 graus. Então, se a gente somar A com B, a soma vai dar 180 graus. Ok? Dá a borracha aqui, H. Então, somar A com B, essa soma vai dar... O símbolo aqui é de igual, não é de congruência. A com B, isso vai dar 180 graus. Ok? Porque eles são colaterais. Do mesmo modo, C com D. Se eu somar C mais D, isso vai dar 180 graus. São ângulos colaterais. E se eu somar também aqui, C com D, se eu somar também E com H, G com F, todos esses ângulos são colaterais em relação a uma reta.
Então, por exemplo, aqui, em relação à reta T, ó, a gente tem como ângulos colaterais A e D. Então, a soma também vai dar 180 graus. Em relação à reta S, em relação à reta T, novamente, a gente tem C e B como ângulos colaterais. Tá certo? Então, observando, ângulos colaterais são aqueles que dois ângulos que um está de um lado da reta e o outro está do outro lado da reta. Eles formam um ângulo chamado também de ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Já os ângulos alternos, ou interno ou externo, são aqueles que são congruentes. Vamos para alguns exemplos aqui para a gente responder essas questões. Observe os ângulos entre as retas paralelas R e S com a transversal T. Calcule a medida do ângulo indicado pelas letras gregas alfa e beta. Então aqui, ó, reta R e reta S, retas paralelas, tem a transversal T. O ângulo dado é o de 70. O ângulo alfa em relação ao ângulo de 70, ele tem alguma relação com o ângulo de 70? A princípio não tem. Só que se eu desenhar aqui um outro ângulozinho, ó, chamar esse ângulozinho aqui de ângulo B. Esse ângulozinho B em relação ao ângulo de 70 graus, eles são suplementares, ou seja, o B é quanto falta de 70 para chegar em 180. Então, esse B aí, ele vale 110 graus. E o B em relação ao alfa, um está de um lado e o outro está de outro. Em relação ao alfa, não. Em relação ao beta, o B em relação ao beta, eles estão entre as duas retas paralelas, então estão na parte interna, e eles são alternos, ó, um de um lado da reta T e o outro do outro lado da reta T. Então são ângulos alternos. Então eles são congruentes. Então esse beta aí, ó, ele vale 110 graus. Por quê? Porque ele é alterno interno com o ângulo B, que vale 70. Se esse ângulo beta vale 110, o ângulo alfa vale quanto? Em relação à reta S, beta e alfa são ângulos colaterais. Então, a soma tem que dar 180. Então, o alfa é quanto falta do beta para chegar em 180, falta 70 graus. Então, alfa e beta estão calculados.